Ensinamentos de Sri Ramchandra Babuji. Assim, cruzando o limiar sagrado, vocês penetram em um novo espaço de vida, em um novo espaço de manifestação. Cruzando o limiar do sagrado. Eu sou o Ram. Recebam minha paz, recebam minhas bênçãos. Faz agora alguns meses de seu tempo terrestre que eu intervenho. Eu intervenho essencialmente como mestre do ar e instrutor sobre as dimensões do coração. Eu lhes comuniquei uma série de elementos concernentes à sua evolução e à sua transformação. Eu lhes comuniquei algumas ferramentas permitindo, de maneira simples e eficaz, aproximar-se de seu santuário interior. Eu insisti, assim como insistiram vários intervenientes, sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos, podem dar o passo para abrir seu coração. A luz nunca se impõe de fora. A luz espera, de maneira inabalável, os momentos que vocês vivem atualmente. Uma série de modificações, ligadas às próprias estruturas energéticas e fisiológicas desse sistema solar, se modificou de maneira efetiva, de maneira concreta. Eu tento participar da melhor forma que posso para mostrar-lhes os caminhos que levam ao seu centro, a fim de ali viver a vibração e a abertura do coração. Durante minha última intervenção, eu insisti no fato de que a abertura do coração não fosse um conceito situado na cabeça, não fosse uma luz na cabeça, mas, efetivamente, uma luz e uma vibração no centro do peito. A abertura do coração não é uma visão da mente, não é uma concepção, mas é uma realidade e uma verdade da consciência. Vocês estão, a maior parte de vocês, no limiar do sagrado e, no entanto, no limiar desse sagrado, apenas vocês, em última análise, é que podem cruzá-lo. Eu não insistirei, essa noite, no lado consciência e vibração do coração, mas eu gostaria de lhes dar, com algumas palavras, o que os espera assim que vocês tiverem cruzado esse limiar. Isso é destinado à sua personalidade, a fim de que ela, empurrada por um irresistível impulso, por uma tensão extrema para a unidade, aceite assim cruzar esse limiar. Não há porta de saída da dualidade e da experiência da encarnação em outro lugar do que no coração. Vocês poderão viver certo tempo se servindo da ferramenta mental ou da ferramenta da própria experiência da vida, mas vocês não poderão, pela experiência ou pelo intelecto, chegar ao coração. Uma série de premissas se manifestou a vocês, para muitos de vocês, que faz com que hoje vocês estejam no limiar do sagrado. Certo número de encorajamentos pela luz, certo número de presenças e certo número de radiações atuam em vocês e, entretanto, vocês sozinhos podem cruzar o limiar do sagrado através de uma série de elementos que foram amplamente abordados, não por mim, mas pelo arcanjo Anael, sobre a necessidade imperiosa de se abandonar à luz. Eu não voltarei nisso, mas vou lhes dar outra abordagem, não tanto quanto a realidade desse processo vibratório que já foi enunciado, não tanto sobre conceitos que lhes permitem, no nível da personalidade, colocar-se no caminho para um si unidade e para a unidade do si, mas, bem mais, por alguns processos que ocorrem desde o momento em que vocês cruzam o limiar sagrado. Naquele momento, acontecem certos fenômenos, no nível de sua vida encarnada, que vão mudar seu ponto de vista e sua relação no mundo. Antes de cruzar esse limiar em sua dimensão dissociada, vocês sempre conceberam e apreenderam um mundo na noção de distância, distância entre vocês, observador e o que é observado. Quando vocês cruzam o limiar do sagrado, seja pelas diferentes vias possíveis já enumeradas, seja pela descida do Espírito Santo, seja pela subida da Kundalini, seja pela efusão nova das energias do ultravioleta, não importa. Cruzando o limiar sagrado, seu ponto de vista muda porque, naquele momento, manifesta-se um elemento extremamente importante. Este elemento extremamente importante é, ele mesmo a fonte da manifestação da unidade na dualidade, este elemento que se descobre, uma vez atravessado o limiar sagrado, antes mesmo de penetrar e viver o amor em verdade, é a manifestação da alegria. Não é por acaso que alguns seres que cruzaram esse limiar manifestaram, em diversos graus, um estado de completitude, um estado de unidade, um estado de alegria, denominado, em algumas tradições, Samadhi.
Certamente, existem várias manifestações de êxtase e de êntase, mas todas elas se resumem por uma alegria incontrolável, uma alegria sem motivo, uma alegria incomensurável que encontra sua fonte na própria fonte e na própria unidade. Viver no coração é, portanto, viver e participar da alegria da unidade. Em seguida, atravessando o limiar sagrado, o ponto de vista muda. Seu ponto de vista não é mais aquele de seu ser limitado sujeito a um corpo, sujeito a um mental, sujeito a um destino, sujeito a uma história ou sujeito a um karma. Mas você se torna o conjunto do que foi criado, inteiramente. Vocês participam, cruzando o limiar sagrado, da unidade dos mundos e da realização do mundo. Uma vez cruzado o limiar sagrado, não há mais barreira, não há mais limite, a alegria se estende ao infinito, permitindo assim compreender que o que foi buscado, o que foi esperado ou o que foi temido está ali, de toda a eternidade, esperando apenas seu despertar na verdade. Uma vez cruzado o limiar sagrado, vocês tomam conhecimento, literalmente, do sem nome, do princípio que não pode ser nominado sem ser restringido. Tomando conhecimento do sem nome, a alegria se estende ainda mais. Os limites e as barreiras desta dualidade dissociada lhes parecem ser vividas como em um sonho. Aliás, esse limiar sagrado, sendo a porta de saída, torna possível experimentar alguns fenômenos aos quais vocês não tinham acesso. Vocês tomam consciência, então, de que vocês vivem, aqui e agora, nesta realidade dissociada, mas que existe também outra parte de vocês, presente de toda a eternidade, evoluindo em outro espaço, em outro corpo, em outra densidade. Vocês se tornam lúcidos, capazes de cruzar as portas que os conduzem à sua eternidade. Entretanto, qualquer que seja a descrição que eu poderia fazer com palavras, quaisquer que sejam os exercícios que eu poderia lhes comunicar, eu poderia apenas acompanhá-los ao limiar desse limiar sagrado, como todos os conclaves, os concílios, as entidades espirituais o fazem de toda a eternidade. Mas a adesão e o abandono à luz devem vir do mais profundo de seu ser, do mais profundo também de sua personalidade. Apenas vocês é que podem decidir isso. Uma vez cruzado o limiar sagrado, vocês irão se aperceber de que não estão sozinhos, de que não estão isolados. Vocês irão se tornar, naquele momento, com razão, como disse o arcanjo Miguel, os portadores e os transportadores e os transmissores da luz. Vocês se tornam, naquele momento, vocês mesmos, sua própria verdade. O coração se caracteriza por um estado de verdade, por um estado de simplicidade e por um estado de amor. Entretanto, para isso, vocês devem se inclinar em um abandono para a fonte. Vocês devem ignorar a dualidade inexorável de sua condição nesta dimensão, essa é a única maneira de penetrar em sua eternidade, onde não há mais questionamento, onde há apenas efusões, núpcias, alegria permanente e também capacidade para viver e para manifestar com consciência a vibração das outras dimensões que lhes foram até agora escondidas, mascaradas. Na época que vocês vivem, para além de certo número de fenômenos astronômicos, astrológicos ou planetários, não importa, sua consciência de humano encarnado nesta densidade sente, progressivamente, um chamado. Qualquer que seja a forma que possa tomar este chamado os faz colocar em movimento e os faz buscar outra coisa além da condição na qual vocês vivem. Para além das histórias, para além das religiões, para além de suas crenças, este chamado é por vezes uma injunção para ir para esta verdade, para esta simplicidade. Então, em meio a toda a busca desse limiar sagrado, o ser humano vasculha por toda parte, exceto onde reside o segredo, o limiar sagrado, porque o limiar sagrado não está inscrito no movimento, ele não está inscrito, tampouco, na experiência, ele não está inscrito, tampouco, em uma técnica. Ele está inscrito unicamente na presença, no eu sou, não importa o nome que vocês derem, e é a capacidade inscrita em todo ser humano de revelar sua divindade. Como disseram vários intervenientes, vocês são os filhos da unidade, os filhos da luz, Miguel os chama de mestres da luz. Em vocês há todas as virtudes, sem exceção, todas as características, sem exceção, da divindade.
Cabe apenas a vocês revelarem isso. É apenas a pressão desta civilização na qual vocês vivem, nesta época, que os afasta de sua verdade essencial. Não é questão, no momento, de se excluir, de se fechar. O coração é o próprio princípio do oposto. Princípio da abertura, princípio da imanência, princípio da presença do Eu Sou. Toda a sabedoria do mundo está também escondida naquele lugar. Todo o conhecimento dos mundos está também inscrito de maneira direta naquele lugar. Sem esforço, sem passar pelo filtro do mental ou do intelecto, o conhecimento está em vocês, a divindade está em vocês, a sabedoria está em vocês. Não há nada que seja externo a vocês e nem externo ao que vocês são. Assim, cruzando o limiar sagrado, vocês penetram em um novo espaço de vida, em um novo espaço de manifestação. Muitas coisas foram sonhadas, esperadas, imaginadas, criadas do zero pelo mental ou pela luz na cabeça, que não é a luz no coração, concernentes a um processo que vocês chamaram de ascensão. Para saber onde ascensionar, vocês devem abrir a porta. Vocês irão para onde a vibração de seu coração os levar. Uma manifestação, uma forma de manifestação se extingue enquanto outra está nascendo. Quando vocês nascerem totalmente a sua verdade, a unidade, quando vocês estiverem nesta alegria incontrolável, vocês perceberão no interior de vocês que vocês não estão sós, que, de toda a eternidade, havia aí uma presença eterna conhecendo-os melhor do que vocês se conhecem, individual e coletivamente. Tomar consciência disso concorre para amplificar a alegria. Vocês não podem mais estar separados quando a vibração do coração estiver ativa e vocês cruzarem o limiar sagrado do conjunto dos planos da criação, do conjunto dos planos da manifestação. Tudo isso é seu reino. Passar da dualidade para a unidade, ao mesmo tempo fazendo parte desse mundo, é uma graça inestimável, desejada e dirigida pela fonte central, retransmitida, ainda uma vez, por muitos seres, desde os planos mais etéreos até seus planos mais densos, que trabalham para abrir o plano da consciência, mesmo nesta humanidade. Isso está em curso. Eu posso apenas encorajá-los para irem para este estado de tensão extrema que é, eu repito, em última análise, o abandono à luz. Seu mental, sua personalidade, deve se colocar ao serviço desta tensão que é o resultado do desejo final que não é mais um desejo, mas, antes, um ato de fé de realizar isso. A meditação sobre o coração está mais próxima de vocês. A radiação e a efusão da pressão do ultravioleta permitem, em vocês, desde agora, uma revolução da consciência, preparando-os para viver nos mundos ilimitados onde o medo não pode existir, onde o próprio desejo não existe mais, onde somente a presença e o acolhimento da unidade que vocês são permite realizar o que vocês vieram fazer aqui, há muito tempo. Ao descer em meio a esta densidade, vocês ocultaram o princípio da unidade. Esse sentido do sacrifício foi acompanhado de um juramento que era o de reabrir a via da unidade, a porta do limiar sagrado. O que vocês realizaram faz de vocês seres de experiência, seres de responsabilidade. Entretanto, as contingências desse mundo de terceira dimensão, chamada de dissociada, criam freios e barreiras reforçados por uma série de coisas que vocês já conhecem. Hoje, chegou o momento de imaginar, até mesmo, que um dia vocês fizeram um juramento. Em resposta, a fonte lhes fez a promessa de esperá-los. Assim, esta fonte sempre esteve aí, no centro do ser, a esperar pacientemente seu despertar e seu acordar. Esses momentos importantes, mesmo se no momento vocês sintam apenas a pressão, a urgência, requerem, de vocês, uma coragem que é aquela de ousar construir sua vida na eternidade. Não é solicitado para abandonarem nada, a não ser a parte ilusória de vocês mesmos, a parte fragmentada, a parte que tem medo, a fim de se voltarem e de regressarem para o que faz de vocês os seres de pura luz, de pura radiância e de pura eternidade. Passar o limiar sagrado é, portanto, uma atenção para o abandono e é, sobretudo, um ato de verdade, de simplicidade e de humildade. Apenas a esse preço é que vocês reencontrarão sua alegria interior, este estado onde o riso é permanente.
em relação a esses poucos elementos, bem simples, com as palavras que eu lhes dei referentes ao que acontece, uma vez que a vibração do coração está ativada, uma vez que vocês estão abandonados à luz, se vocês tiverem, em relação a isso, algum questionamento, eu gostaria de tentar ali levar um esclarecimento pelas palavras e também pela vibração. Questão: poderia desenvolver o que você denomina o abandono de si à luz? Na encarnação, muitos seres humanos afirmam querer buscar a luz. Esta busca é, geralmente, uma busca exterior, através de sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam. Esta busca pode ser mais ou menos rápida, mais ou menos ávida. O abandono à luz é um ato em que você decide, vocês também, como ser humano, colocar sua própria governança quanto ao seu destino, não mais em relação à lei de ação-reação, kármica ou presente, mas aceitar que a luz guie seus passos e o ilumine. A luz os quer inteiros e na totalidade. Vocês não podem, nesta época, participar da luz e participar da dualidade. Há engajamentos, há escolhas que vocês têm toda a liberdade de colocar desde tempos imemoráveis, mas há escolhas, ações que devem ser postas agora, porque a luz lhes pede, mas não pode obrigá-los. Ela lhes propõe, ela vem para vocês, ela vem tentar lembrá-los, com consciência, de seu juramento. O abandono à luz é se entregar totalmente à luz, ao que ela decidir. Ela é inteligente sobre o que ela quer para vocês e não pelo que vocês querem, vocês. A luz é, novamente, um sacrifício, mas um sacrifício inverso, que necessita de sacrificar seu ego, sua personalidade, não para fazê-lo morrer, obviamente, mas para deixá-lo se impregnar, se embeber, literalmente, de luz, para que sua vida, seu destino não seja mais um destino pessoal, mas um destino de luz. Vocês devem aceitar que a luz dirija sua vida e não vocês mesmos dirigirem sua vida. Isso, também, representa um sentido do sacrifício, mas que conduz, em última análise, à única alegria verdadeira e, entretanto, vocês não podem ter acesso a esta alegria verdadeira enquanto houver em vocês o mínimo desejo pessoal existindo. Este engajamento não é uma montanha para escalar em outro lugar a não ser em sua cabeça. Este engajamento promete, de maneira inabalável, a realização da alegria, mas, para isso, vocês devem deixar os mundos da dualidade, da tristeza, os mundos da ilusão, o mundo das emoções, o mundo das construções, ligados ao mental. Vocês devem, de algum modo, parar o movimento, pois vocês não são movimento, vocês têm essa ilusão, vocês a criaram. O abandono à luz é também abandonar sua própria vontade e a vontade da luz. A luz apenas poderá, aliás, estabelecer-se uma vez que o limiar sagrado for passado. Passar o limiar sagrado assinala o abandono também da dualidade. Estar abandonado à luz é penetrar nos domínios de Satchitananda, ou seja, em termos ocidentais, penetrar nas moradas da paz suprema, nos domínios da alegria eterna, assim como fizeram vários seres sobre esta terra. A diferença hoje se atém à tonalidade coletiva do processo, mesmo se nós não entendemos por coletivo a totalidade, porque a luz não impõe jamais. Entretanto, o abandono à luz é o princípio fundador de sua nova realidade. Em alguns mundos chamados de multidimensionais, nos multiversos, para além desta dimensão dissociada na qual vocês vivem e evoluem, o abandono à luz é a regra, quer se refira a dimensões antropomorfizadas, ou a dimensões de longe superiores, ou a dimensão mesmo da fonte. Tudo é alegria. Tudo é luz. Tudo é graça. O conjunto de qualificativos que não parece fazer parte, até agora, desta dualidade, no entanto, necessário, pois desejado por todos vocês que aceitaram o princípio. Entretanto, o próprio princípio de precipitação nesta densidade foi acompanhado de um princípio inverso de retorno à unidade. O que vocês sentem no interior de vocês, seja no nível da cabeça ou de outros lugares de seu corpo, as circunstâncias que lhes são oferecidas hoje pela vida, são um desafio para o seu abandono à luz. Entretanto, vocês sozinhos, e ainda uma vez isso é importante, vocês sozinhos, podem cruzar esse limiar. Quaisquer que sejam os encontros, a luz não pode se impor, é por isso que ela lhes pede o abandono.
Dirigir-se para o abandono à luz não é uma visão da mente ou uma visão da cabeça, é uma visão do coração e unicamente isso. Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão: Paris é um lugar propício para a ascensão ou devemos deixar esse lugar? A única ascensão passa pela porta do coração, não há outra. Não há lugar, não há outro espaço, não há outro tempo para isso, a não ser a abertura do coração. A translação dimensional, assim como nós preferimos, nas palavras que encontramos, é um processo que consiste em deslocar o ponto de vista do exterior para o interior. O arcanjo Miguel, o bem-amado, desde o início, afirmou que somente o interior era importante. A desconstrução do mundo poderia ser fonte de conflitos, de medos, mas, nesta desconstrução, brilha a maior das luzes, ela está aí, ela apenas espera vocês. Isso é totalmente independente das circunstâncias exteriores de uma vida ou de outra. O princípio do coração sendo realizar a unidade, esta unidade, uma vez cruzado o nível do limiar, permite ser totalmente criada para o que deve sê-lo. Certamente, uma vez que vocês tiverem iniciado e percebido a vibração do coração, certo número de escolhas se imporá a vocês. Isso concerne tanto aos lugares, aos espaços, às pessoas e à evolução mesmo de sua vida. Entretanto, querer colocar algumas escolhas antes de ter vivenciado a vibração do coração estritamente de nada serve, pois os afasta ainda mais do coração que vocês buscam. Não há nada para salvar, não há nada para perder, é preciso somente realizar o que vocês desejam e o que vocês querem. Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão: não seria mais simples viver na alegria, aqui e agora, e não se deixar arrastar nas teorias? Quem fala de teorias? O aqui e agora, a alegria do aqui e agora, é permanente. Se sim, se isso for independente das circunstâncias exteriores, se isso for independente dos sofrimentos ocasionados pela dualidade, então, bem-vindo no aqui e agora. Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão: como fazer, uma vez que vivemos na dualidade, para atingir a unicidade ou então tratar-se-ia de um simples soltar? Isso é muito mais do que soltar. A dualidade é feita para encontrar a unidade, ela não tem outro objetivo além desse. Encontrar a unidade corresponde a certo número de mecanismos fisiológicos, vibratórios e de consciência de que já falei ainda essa noite. Não há paradoxo em estar na dualidade e viver a unidade, mas há uma diferença fundamental entre o aqui e agora ou uma teoria e a realidade do que se vive no coração. O que se vive no coração não tem necessidade de palavra. O que se vive no coração não tem necessidade de ser confrontado. O que se vive no coração não tem necessidade de sofrimento. O que se vive no coração não tem necessidade de doença. O que se vive no coração escapa à dualidade. A translação dimensional ascensão é efetivamente esse princípio que permitirá passar do mundo exterior ao mundo interior. É difícil explicar com palavras o que é um coração, pois, a partir do momento em que uma palavra é pronunciada, afasta-se, com isso, do coração. O coração não fala com palavras. O coração vive na vibração e na presença. O coração fala o amor. O coração fala a linguagem da unidade. A própria palavra que se pronuncia, seja eu ou vocês, coloca instantaneamente na dualidade, porque o filtro que é então utilizado é o intelecto. Vocês não podem compreender o coração pelo intelecto. Vocês apenas podem viver o coração. Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão: o abandono à luz supõe, preliminarmente, o abandono do exercício da escolha que você preconizou antes de cada ação ultimamente, a escolha pelo coração? Esse é um modo, efetivamente, de colocá-los na situação, de fazer as escolhas que vão no sentido da luz ao invés do sentido da dualidade.
As poucas palavras que eu exprimi foram principalmente destinadas a fazê-los pressentir o que acontece estando na unidade. As palavras que eu pronunciei são ouvidas, obviamente, pelo cérebro e também pela consciência. As únicas palavras do coração que eu teria podido pronunciar são ressonâncias que vocês conhecem todos, quaisquer que sejam os modelos, as tradições ou as religiões que vocês seguiram. E, no entanto, essas palavras simples, com poder de ressonância enorme, não bastaram, pois as palavras jamais serão suficientes. A aproximação do limiar sagrado, como eu já disse, ocorre através do silêncio, silêncio de palavras, silêncio de sentidos, silêncio de tudo que não é unidade. Esse é o abandono do barulho, o abandono da duplicidade, o abandono da mentira, o abandono da complexidade, o abandono das teorias, o abandono das palavras para penetrar, enfim, na essência da vibração. Eis, aliás, a resposta do silêncio. Efusão de energia. Como sabem, mesmo se eu tenho preferido que vocês não conhecessem o nome real de minha última encarnação, me apresento com um nome. Esse nome é uma distância para vocês, por minha coloração. Pelo meu papel na dimensão onde eu evoluo, há já uma distância. Entretanto, esta distância deve ser a menor possível, pois é desta distância que nasce a confusão, que nasce a ilusão da separação. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Questão. Nos ensinamentos crísticos, o desejo é considerado como emanando da fonte. Entretanto, há pouco, você disse que, para atingir esse limiar do sagrado, convém superar os desejos. Não é contraditório? Como os dois podem se articular? A fonte mesmo se exteriorizou pelo desejo. Vocês se manifestaram, nesta dualidade, pelo desejo. O que é mais normal do que expressar um último desejo, que é o retorno à unidade, na condição desse desejo ser o único desejo? Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão. Qual é o lugar da sexualidade no processo da ascensão? No próprio processo da ascensão, nenhum. A sexualidade, tal como é vivida nesse mundo dissociado e independentemente do teor, do mais elevado ao mais baixo, percorre todas as gamas do possível, no sentido da relação entre dois seres. A abertura do coração se traduz por algo que deixa em vocês, em relação à sexualidade, qualquer que seja o nível, um sentimento, uma percepção de um gozo bem além de qualquer coisa ligada a uma função, por mais sedutora que seja. Eu não nego, com isso, a sexualidade, tendo sido, durante minha última encarnação, casado. Eu digo simplesmente que a sexualidade, mesmo a mais sagrada, é a expressão de uma forma de busca de completitude, o que volta a se pensar que nesta sexualidade se exprime também a noção de dualidade, pela própria presença dos dois intervenientes. A passagem ao coração, que não é uma negação da sexualidade, é acompanhada de uma mudança de ponto de vista. O fogo inicial é transmitido da esfera pélvica para a esfera cardíaca. A coexistência dos dois fogos é possível, mas, chegando à abertura do coração, que corresponde a elementos mais místicos dos quais não falei essa noite, chamados de fusão das linhagens, de fusão espiritual, de conexão com a fonte, com Cristo ou com outro nome, se preferirem, isso é acompanhado de uma modificação fundamental das prioridades dos impulsos, desde a esfera pélvica até a esfera cardíaca. Essa é uma realidade. Resposta da vibração. Efusão de energia. Questão. É verdade que teríamos que beber água engarrafada, de fonte, em vez de beber água da torneira? Isso é correto? Se sim, por quê? Não estou certo de ter compreendido o sentido desta questão. Existem muitas águas neste planeta. A água, sem entrar nos detalhes, que vocês conhecem certamente no nível simbólico e no nível da função desse elemento, de uma maneira geral, é o reflexo, no sentido próprio como figurado, das intenções do espírito humano.
Eu os remeto nisso à primeira frase de um dos livros sagrados, denominado Antigo Testamento, onde é dito: o Espírito de Deus flutuava sobre as águas. O Espírito do homem flutua sobre a água, mas também as águas. As águas são o reflexo das vibrações que ali inscrevem em relação com as vibrações que animam e manifestam o homem nesta dualidade. Assim, a água pode ser poluída de diferentes modos, ela pode também ser despoluída pelo Espírito. A questão concernente à água em garrafa ou à água da torneira não porta, de minha parte, uma resposta distinta e nítida. A água é diferente, tanto em garrafa como na torneira, de acordo com os lugares do planeta, de acordo com as vibrações que capta essa água, que não unicamente o espírito do homem, mas também certo número de radiações específicas ligadas à luz e não unicamente ao jogo da sombra ligado à dualidade e ao medo. Compreendam que a água não pode ser totalmente enegrecida, pois ela é o princípio fundador da vida, ela sempre permanecerá como uma parcela luminosa. O homem não pode viver sem água, ele é constituído de água, isso vocês sabem. O que está no exterior está também no interior, o que significa, assim, que não é apenas a água que pode ser perigosa, tudo é perigoso na dualidade, tudo é felicidade efêmera. Somente a alegria, somente a vibração do coração irá lhes permitir transcender todos esses limites impostos pelo homem ou pela dualidade. O abandono à luz fará com que a escolha não possa mais ser mental, entre a água da torneira e a água engarrafada, mas resultará da manifestação tangível de sua verdade em relação a esta ou aquela água. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, bem-amados mestres, bem-amados filhos da unidade, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha paz, minhas bênçãos e meus encorajamentos pessoais para irem para o inefável, para a alegria. As condições jamais foram tão propícias do que este período específico para lhes permitir ir para a essência. Sejam abençoados. Aos 3 Dimensões, 28 de maio de 2009. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.